Olá, estamos aqui para tratar da educação 4.0, em especial com foco na educação superior e nas variantes que o mercado traz para os profissionais da educação superior. Eu sou o professor Gustavo e tenho aqui ao meu lado o professor Daniel e juntos nós vamos tratar desse tema super interessante, não é, Daniel? Exatamente, Gustavo. E assim, é interessante porque o mundo hoje ele é completamente diferente de 10 anos atrás. As coisas elas acontecem com uma velocidade cada vez maior. E muitas vezes o professor ele não acompanha essas mudanças ou às vezes ele se cega. Ele imagina que está tudo certo, está tudo ótimo, que ele não precisa fazer nada diferente na sala de aula. Isso pode ser um problema, pode representar um problema, já que ele talvez não estaria acompanhando a quarta revolução industrial. E aí a educação ela fica 2.0, o mundo 4.0 e a gente tem um conflito aí aparente, né? Como que a gente vai conseguir compatibilizar a nossa atuação na educação superior com esse novo mundo que está aqui à frente, que se apresenta a todos nós nesse momento, né? Exato. Se imaginarmos o mundo há 100 anos atrás e tentarmos imaginar uma sala de aula, nós vamos ver que pouca coisa mudou. Entretanto, existem informações estatísticas que mostram que o mundo mudará muito mais do que ele mudou nos últimos séculos, nos próximos 5 anos. E não é preciso ir muito além, 5 anos para frente. Se nós avaliarmos hoje o atual momento que vive a educação, sobretudo a educação superior, nós verificamos que a tecnologia vem impactando as relações nos âmbitos escolares. Isso significa dizer que o professor da educação superior, ou mesmo o professor que não seja da educação superior, o professor de carreira de modo geral, se ele não se adaptar às novas características da educação, certamente em pouco tempo a sua carreira vai sofrer um impacto, e um impacto negativo. Isso porque as máquinas, digamos, o computador, já vem substituindo o professor em algumas tarefas, ou, se não substitui, agrega valor às tarefas desenvolvidas pelos professores. Ou seja, é fundamental que os professores atuais eles desenvolvam competências tecnológicas e saibam trabalhar com a tecnologia para agregar valor à sua carreira. E é exatamente aí que nós temos um ponto de conflito. Será que estamos todos nós, professores, preparados para a educação 4.0? Gustavo, eu acho assim, é interessante a gente parar para pensar. Eu gosto de fazer uma analogia muito interessante, acho que você vai concordar comigo. Imagina que você está na praia, na beirada da praia, está vindo uma tsunami. Você olha para essa tsunami, você tem 2 caminhos a fazer: ser engolido por ela ou tentar correr atrás de uma prancha de surf e surfar nessa onda. Eu falo que nós, sociedade como um todo, estamos na beira dessa praia e essa onda é a revolução tecnológica que está acontecendo. Nós estamos olhando para todas essas mudanças. Você pode ir para uma festa hoje de carro ou de Uber. A maioria das pessoas elas vão de Uber, né? A gente usa a tecnologia a todo tempo. Nós estamos vendo, tá tudo diferente. Só que a gente está na educação parado, esperando que a onda nos engula. Cabe ao professor, à instituição de ensino, a todo o processo, inclusive até o próprio aluno, enxergar essa mudança, ver que nós estamos inseridos hoje numa revolução diferente, numa ideia de automação cada vez maior, com máquinas inseridas cada vez mais na atuação, inclusive do professor, e nós podemos olhar para essa onda, sermos engolidos por ela ou tentar pegar uma prancha de surf e surfar para aproveitar. Porque na minha concepção, acho que você concorda comigo nesse ponto, a tecnologia, ela pode tirar algumas funções do homem, mas existem funções que são estritamente humanas. Existem habilidades que é só o homem que tem. A máquina ela jamais terá. Tenho certeza que para fazer uma resolução de um problema matemático, dependendo da forma como ele é feito, a máquina vai fazer melhor do que o homem. Mas pensar na aplicação disso com uma criatividade distinta, isso é só o homem que consegue fazer. E nós estamos aqui na beira dessa praia, vejo muitas pessoas que são céticas, falam, mas isso nunca vai acontecer, a máquina ela nunca vai tomar o lugar do professor, o lugar do advogado, o lugar do contador.
Mas na vida real a gente vê cada vez mais automação acontecendo e isso leva não a uma retirada de funções, isso leva a uma alternância, uma modificação. Não basta você simplesmente olhar e enxergar e pensar que está tudo bem, que você terá a sua função da forma como ela está hoje para o resto da sua vida, que isso não será uma verdade. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, isso é o mais básico hoje, né? Isso não é inovação. Mas todas as faculdades elas têm um sistema para gestão de notas, gestão de faltas. E eu lembro que quando eu fiz faculdade tinha professor que não sabia nem mexer no sistema para lançar a nota no sistema, no portal da faculdade. Imagina hoje. Imagina um professor hoje que não sabe entrar no sistema, lançar uma nota, lançar uma falta. Eu, por exemplo, na minha atuação enquanto professor, eu faço chamada na sala, no celular, para eu não ter o trabalho de fazer no papel e depois passar para o computador. Eu uso a tecnologia a meu favor nesse ponto. Eu tenho um trabalho a menos graças ao meu celular, que ele consegue me permitir que eu faça chamada dentro de sala de aula. Mas tem professor que acha que não vou usar a tecnologia. Ou tem professor que acha que precisa ser um geek, né? Um expert de tecnologia, um nerd, saber tudo. Também não é por esse lado. Precisa de encontrar um equilíbrio para agregar a tecnologia na nossa profissão. Exato. O Daniel destaca para a gente aqui a ideia de que existem basicamente dois grandes grupos de habilidades que as pessoas, inclusive os professores, têm no seu exercício da vida profissional. Primeiramente, as habilidades técnicas, chamadas de hard skill, e em segundo lugar, as habilidades comportamentais sociais, as soft skills. As hard skills são aquelas habilidades e competências técnicas que estão mais suscetíveis aos impactos a partir da tecnologia. É bem verdade que tudo aquilo que for dado, tudo aquilo que for objetivo, pode ser apropriado pela máquina e a máquina tem condições de fazer um trabalho às vezes muito melhor do que o homem faz. Porém, existem as soft skills, que são habilidades comportamentais, estas sim, a máquina talvez não tenha condições de substituir o homem. Habilidades como liderança, empatia, ética e outras habilidades correlatas, estas são necessariamente humanas e, portanto, o impacto das novas tecnologias nessas habilidades comportamentais humanas não será um impacto tão significativo. Mas é importante dizer que naquilo que diz respeito às habilidades do professor, do ponto de vista técnico, a tecnologia certamente impacta. Basta fazermos uma digressão. Há poucos anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, nós não poderíamos imaginar os impactos que a educação superior à distância poderia provocar na educação superior. Hoje nós temos dados do Ministério da Educação que informam que a educação presencial vem decaindo, ao passo que a educação à distância vem crescendo exponencialmente. E isso continuará como uma tendência. E nós teremos, portanto, um impacto na atuação do professor, uma vez que o mercado de trabalho vai mudar. Ou seja, as oportunidades de trabalho existentes para os professores serão outras. Certamente, oportunidades de trabalho muito mais ligadas à ideia da tecnologia do que outrora. E aí, nós temos uma pergunta: está o professor preparado para atuar ao lado da tecnologia? Para incorporar a tecnologia no seu fazer profissional? Está o professor preparado para enxergar novos mercados a partir da tecnologia? Essa pergunta é fundamental. Hoje nós temos professores que trabalham de casa, ensinando sob demanda, através de plataformas digitais, através de canais do YouTube. São profissionais que detêm o conhecimento de uma área e que transferem esse conhecimento por intermédio da tecnologia. Conseguem fazer uma educação sob demanda, de formação rápida, curta, específica, que atende àquele que busca pela educação on demand. E aí nós temos um professor que não se vale de uma instituição de ensino para que ele possa acessar aquele que demanda a educação. Na verdade, ele utiliza as ferramentas tecnológicas e cria um novo mercado para a sua atuação profissional. Então é importante que o professor reconheça, de um lado, que as hard skills
poderão ser afetadas e precisam ser melhoradas, e por outro lado é importante ele saber que aspectos como empreendedorismo, inovação e liderança são características tipicamente humanas e essas devem ser exploradas ao máximo, Danilo. Com certeza, Gustavo. E eu cito também a criatividade, que é somente o homem que consegue ser criativo, principalmente o brasileiro, né? O povo Exato. mais criativo que existe no mundo, segundo dados estatísticos. Mas além disso que o Gustavo disse, questão de hard skills e soft skills, eu digo muito também a respeito da mudança de pensamento. A gente pode chamar de mindset, é um nome mais bonito, mais elegante. Exato. Mas o pensamento do professor, ele precisa ser diferente. Porque às vezes você está nos assistindo nesse momento e está pensando, Daniel, Gustavo, pera, isso não vai acontecer. Eu sou professor universitário, então quer dizer que uma máquina vai conseguir ensinar da forma como eu ensino? Olha, ouso dizer que daqui a um tempo conseguirá sim. E não é daqui a um tempo, 20 anos, é daqui a 5, 10 anos. A coisa não é tão complexa de se fazer. Até mesmo porque se nós formos no YouTube agora, nós conseguimos ter aula com vários professores renomados sobre vários assuntos específicos. Basta eu procurar na internet. Então a grande questão pode até ser que você não seja substituído, pode ser que seja um professor, mas a forma como o ensino ele vai se mostrar vai ser completamente diferente da forma como está hoje. E nós estamos vendo a mudança. Eu cito 2 exemplos para mostrar como que você pode mudar a forma, mudar o rumo da sua vida. Eu gosto do exemplo de câmeras fotográficas. A maior empresa que nós tínhamos de câmera fotográfica na década de 80, década de 90 era a Kodak. Só que poucas pessoas sabem qual que era o modelo de negócio da Kodak. Ela vendia a câmera. Só que o lucro dela não era na câmera. O lucro dela era no filme fotográfico. Talvez você está aqui assistindo ali nem lembra, né? Você tinha que pegar, colocar na câmera, girar o dedo, batia a foto, depois você tirava o filme, 36 poses no máximo, levava num local para revelar, dava aquela expectativa para ver se a foto estava tremida ou não estava tremida, se ficou boa. Perfeito. Kodak ela ganhava dinheiro então com a venda de filmes. E aí certo dia alguém mostrou para ela, fez uma apresentação para os diretores da Kodak e mostrou para ela o seguinte: Gustavo, olha, diretor da Kodak, eu tenho aqui na minha mão uma invenção que é uma câmera que ela tira a foto e ela salva essa foto nesse compartimento que vai ser uma informação que depois você pega essa informação e leva num lugar e imprime, e a pessoa volta com esse mesmo sistema e volta de novo, coloca de novo na câmera. Um HD, um cartão de memória, algo que nós usamos hoje nas nossas máquinas digitais, que acabou de mostrar foi uma máquina digital. Sabe o que a Kodak diz, Gustavo? Não quero fazer isso não, porque nós ganhamos dinheiro com a venda de filmes. Então a Kodak ela não quis entrar no mercado das câmeras digitais de início. Ela pensou que isso não iria acontecer, que isso era um mercado que não seria explorado, que não iria mudar e que ela teria ali o domínio do mercado para sempre. Resultado, hoje a Kodak ela mudou bastante o seu foco de atuação. Ela vende hoje papel fotográfico e outras coisas, mas no mercado de câmeras ela já não tem mais um lugar. Ela deu lugar a Nikon, Canon, no início das câmeras digitais pessoais a Sony, e ela não teve mais o domínio daquele mercado. Uma mudança que estava acontecendo, ela quis cegar, não quis enxergar um novo mercado, uma nova forma de atuação e simplesmente não fez nada. Mas tem um outro exemplo que é melhor até do que esse. Todo mundo que está nos assistindo, o primeiro celular foi um Nokia tijolão, um Nokia, o telefone da Nokia. Todo mundo sonhava em ter um Nokia, era o melhor celular que existia para fazer ligação. No início da telefonia móvel, você usava o telefone para ligar, receber chamadas e depois de um tempo mandar uma mensagem de texto, mas era difícil ainda. E hoje, aposto que ninguém que está nos assistindo tem celular da Sony. As pessoas elas têm Apple, Samsung, Xiaomi, outras marcas, porque o telefone celular hoje ele incorpora novas funções. Desafio você a lembrar qual foi a sua última ligação telefônica que você fez para um familiar, por exemplo. Se você liga para uma pessoa que você trabalha com ela, mais situações de trabalho, mas situações pessoais, nós mandamos mensagem de texto, nós usamos redes sociais. Mudou. A Sony, da mesma forma, ela também a Nokia ela também não quis enxergar essa mudança de mercado. E aí eu indago, será que nós, professores, estamos vendo essa mudança e vamos pensar, não, eu estou no mercado, eu tenho uma estabilidade, eu consigo fazer isso e nunca vai mudar. Meu aluno, ele não muda. Você concorda com isso? Você acha que pode mudar, não pode mudar? Qual que é a sua opinião? Na verdade, eu utilizo a sua colocação, Daniel, para fazer uma provocação àqueles professores que estão nos assistindo. Vocês já pararam para pensar que dados estatísticos estão apontando para o decréscimo dos empregos formais, tais como nós conhecemos?
Só para se ter uma ideia, até 2037, aproximadamente 2,5 bilhões de empregos serão extintos no mundo em razão da tecnologia. Porém, há um outro dado que revela que, para cada emprego extinto, 2,4 outros empregos serão criados, porém, em empresas de tecnologia. Eu faço a seguinte provocação: você já se imaginou como um profissional da educação trabalhando numa startup? Se nunca se imaginou dessa forma, por favor, passe a se imaginar. Hoje no Brasil, nós temos uma escalada das startups educacionais, as chamadas EdTechs. São mais de 60 empresas e esse número vem crescendo mês a mês. E essas empresas, obviamente, demandam a mão de obra ou a inteligência, melhor dizendo, dos profissionais da educação. Às vezes, os programadores têm uma formação específica e técnica muito boa no desenvolvimento de softwares, mas eles precisam conversar com arquitetos, com engenheiros da área da educação. Você já se imaginou como um arquiteto da educação? Como um engenheiro jurídico, por exemplo? São profissões que estão atreladas à tecnologia. Entretanto, o que se vislumbra no mercado dos próximos anos, no mercado daqui 2, 3 anos, é um apagão desses profissionais, dos arquitetos e engenheiros que vão, ao lado dos desenvolvedores, desenvolver aplicações de modo geral para o mundo, inclusive para a área da educação. Isso significa dizer que nós temos novas formas de atuação do profissional da educação. Entretanto, é preciso que esse profissional enxergue esse novo mercado. Ele tem que visualizar a possibilidade de trabalhar nessas áreas e, obviamente, se preparar para essa atuação, desenvolver competências tecnológicas, desenvolver novas habilidades. Ou seja, não é o abandono da educação, mas sim o exercício de uma característica fundamental para esse novo tempo 4.0, a característica da adaptabilidade, Daniel. Exatamente, Gustavo. Tem um outro dado que eu gosto bastante. A OCDE ela fez uma pesquisa e ela trouxe que hoje, isso é de hoje, não é do futuro não, tá? 65% das crianças que estão no primário hoje, elas irão exercer funções que ainda não existem. Postos de trabalho que ainda não foram criados. Não é um emprego novo que ainda não foi criado, é uma função, uma tarefa nova que nós nem sabemos que ela poderá existir no futuro, ela vai existir. E nós, profissionais da educação, nós teremos que ensinar pessoas a exercer uma função que nós nem sabemos que ela vai existir. E aí nós temos um caminho a seguir. Nós temos que, com certeza, desenvolver cada vez mais as soft skills. O caminho, ele perpassa, é por uma transformação mesmo, não é pelo abandono. O ensino superior, ele vai existir para sempre. Você sempre terá um ensino superior, mas talvez ele vai ser diferente. Talvez não, com toda certeza ele será diferente. Já é diferente hoje do que há 5, 10 anos atrás. Então, cabe ao professor ele se adaptar, penso eu, e desenvolver novas habilidades, desenvolver novas competências, ter um trato dentro de sala de aula que possibilite que o seu aluno também desenvolva novas habilidades, desenvolva novas competências para que ele se adapte ao mercado. O que nós temos hoje, o Gustavo citou as EdTechs, em contato com algumas, o professor que está nos assistindo ele pode confirmar isso, existe uma demanda muito grande de profissionais e existe vários profissionais querendo essas demandas, mas não acontece a junção. Não acontece a junção, o professor ele não consegue se adaptar àquelas novas vagas, porque são demandadas, são exigidas habilidades que às vezes ele não tem, ele ainda não desenvolveu. Então acontece que em um determinado ponto você tem profissionais buscando por empregos e temos empresas buscando por profissionais, mas não consegue nós não conseguimos preencher essas vagas. Isso acontece. Exemplo muito prático, você vai fazer um currículo para desenvolver, para entregar numa faculdade para você conseguir uma vaga como professor. Coordenador de faculdade sabe, ele tem uma pilha de currículos, vai chegar no mês de setembro, outubro, novembro, para o final do ano, cada vez mais pessoas mandam currículos, e lá coloca-se, né, eu tenho mestrado, especialização, doutorado, escrevi artigos científicos, fiz curso no exterior, tenho uma formação hard excelente. Mas será que esse professor ele tem uma habilidade que ele consegue dentro de sala de aula desenvolver? É muito simples, é só a gente pensar quando nós estudamos, todos nós professores do ensino superior fizemos graduação, mestrado, doutorado, e não tinha aquele professor que você olhava o currículo dele e falava, nossa, esse professor deve ser sensacional. E chegava na aula, você não conseguia assimilar nenhum tipo de conhecimento.
São habilidades diferentes, são habilidades distintas e muitas vezes o mercado ele não consegue acompanhar, as pessoas elas não conseguem acompanhar essa transformação do mercado. Um exemplo muito simples, hoje algumas edtechs elas não exigem que você entregue um currículo físico, um currículo de papel, que nós chamamos de currículo. Elas pedem que você faça um elevator pitch, por exemplo, uma filmagem sua dizendo, olha, meu nome é Daniel, eu tenho mestrado, faço doutorado na UFMG, mas eu tenho essa habilidade, eu sei desenvolver novas competências, eu tenho uma aptidão para a tecnologia, gosto da transformação digital e as minhas competências pessoais são essas. Eu sou uma pessoa maleável, sei trabalhar em equipe, mas não consigo trabalhar antes das 7 horas da manhã. Esse sou eu, esse sou o Daniel. E é isso que a empresa hoje ela está interessada. Muito mais do que a minha habilidade técnica, ela exige que eu tenha uma habilidade soft, uma habilidade de inteligência pessoal, uma inteligência emocional muito mais desenvolvida. Claro, sem sombra de dúvidas, acho que você concorda comigo nisso. Você precisa ter uma habilidade técnica. Se você não tiver um mínimo de habilidade técnica, você nem precisa desenvolver habilidade emocional, porque você não será um profissional, você não tem um conhecimento técnico. Mas você precisa, junto com o conhecimento técnico, fortalecer cada vez mais o seu conhecimento emocional, as suas soft skills. Então, nós precisamos de pensar numa transformação que a tecnologia traz à nossa vida e, com isso, a gente desenvolver novas habilidades para que nós sejamos profissionais que não possam ser substituídos pela máquina. Ou seja, um profissional insubstituível. A máquina ela pode pensar melhor do que eu do ponto de vista de resolução de um problema estático, mas a criatividade, ela nunca irá me superar. A inteligência de trabalho em equipe, ela nunca irá me superar. Conversar com um aluno e entender que naquele dia ele teve um problema pessoal, que ele chegou atrasado, que ele brigou com a mãe, brigou com a namorada, e fazer uma função meio que de psicólogo nesse momento, isso sou eu. A máquina, ela nunca fez, ela nunca fará uma função como essa. Isso é só o professor que tem. Essas habilidades comportamentais e principalmente habilidades hoje tecnológicas. Saber ser o curador do conhecimento, né? Acho que a gente pode falar nessa curadoria do saber, não mais ser aquela pessoa que detém tudo, é simplesmente a administração desse conhecimento que está disponível para todos na internet. Concorda com essa afirmação? Concordo, e é exatamente isso que nós estamos propondo com esse curso Educação Superior 4.0. Portanto, nós vamos falar do mercado 4.0 e já sinalizar o mercado 5.0 e, obviamente, a educação 5.0 também. Falaremos aí do desenvolvimento de habilidades e competências, tanto dos professores quanto aquelas habilidades e competências que os professores devem desenvolver nos seus alunos. E ao fazer esse paralelo entre a educação 4.0 e as habilidades e competências, nós vamos tentar despertar em vocês também a procura por novos mercados da educação, não só aqueles mercados já conhecidos e tradicionais, mas também novos mercados que surgem a partir da tecnologia e das novas demandas dos profissionais do novo tempo. Tentaremos estabelecer também algumas discussões acerca das novas metodologias, sobretudo as metodologias ativas, que são fundamentais nos dias atuais para o desenvolvimento dos nossos alunos. Falaremos também da adequação do professor à realidade na qual ele estiver inserido, seja em uma instituição de ensino superior, seja em um cursinho preparatório ou mesmo com a sua vocação empreendedora para que você possa criar produtos e serviços para o mercado de acordo com os novos mercados tecnológicos que surgem. Essa é a proposta do nosso curso. Nós esperamos que vocês todos tenham uma boa experiência, uma experiência exitosa e engrandecedora participando do nosso curso Educação Superior 4.0. Nós propomos aqui, na verdade, que você, naquele exemplo inicial que eu dei, que você use esse nosso curso como se fosse a sua prancha de surf, para que você possa, vendo a transformação que está acontecendo na educação, acompanhando muitas vezes o esvaziamento da sala de aula, uma falta de demanda de alunos, e transformar esse mercado. E trazer para si, tentar realmente surfar nessa onda tecnológica. A proposta nossa, da nossa escola disruptiva, é de trazer para o professor a competência tecnológica necessária, mostrar o que é a educação 4.0, demonstrar ferramentas que você pode utilizar dentro da sala de aula. Nós poderíamos simplesmente olhar para a transformação e pensar, olha, eu não consigo fazer absolutamente nada aqui, realmente a máquina ela vai me substituir, eu não terei um mercado, eu terei que buscar uma nova profissão. Mas a nossa proposta é diferente. A nossa proposta é, eu consigo, dentro do mercado da educação superior, me adaptar
e desenvolver habilidades que eu serei um professor único nesse ponto. E aí nós propomos a você algumas ferramentas, iremos demonstrar o que você pode usar na sua sala de aula, ferramentas essas gratuitas que estão disponíveis para todos e que irá agregar e muito na sua sala de aula. Você consegue ter uma conversão cada vez maior de alunos, uma demanda dentro de sala de aula com êxito mesmo no ensino, que é isso que a gente faz. Nós, professores, nós sabemos ou achamos que sabemos do conteúdo, estamos ali para passar essa informação para o aluno. E nós temos, então, que passar essa informação de uma forma que seja exitosa, que ele consiga apreender aquele conhecimento. E a nossa proposta junto com a demonstração da transformação do mundo, com a passagem sobre metodologias ativas, que hoje é o que se tem de melhor para principalmente a apreensão do conhecimento, também demonstrar ferramentas e principalmente, Gustavo, acho que é a pegada prática, de mostrar como implementar isso dentro de sala de aula. A proposta é que o professor, após algumas horas de ensino, ele possa pegar algo e implementar dentro da sua sala de aula. Porque um conhecimento sem prática, ele é só uma ideia. Nós queremos que essa ideia ela seja aplicada e seja exitosa dentro da sua sala de aula. Que você consiga cada vez mais desvendar novos caminhos, descobrir novas atuações dentro do ensino superior. Essa que é a nossa proposta. Exatamente. Então fica aqui o nosso convite. Acesse o site www.escoladisruptiva.com.br e faça inscrição para o nosso curso. E nós esperamos que você tenha uma experiência fantástica. O nosso curso é extremamente objetivo e propõe novas ações dos professores em qualquer mercado que ele eventualmente atue. As vagas são limitadas, então, portanto, façam logo a inscrição. E lembrando que a turma assim que formada nós já iremos disponibilizar o curso, então corre e faça a sua inscrição, porque, como o Gustavo disse, vagas limitadas, se esgotar nós possivelmente não conseguiremos atender a demanda. Porque a nossa ideia é que o professor ele saia com uma transformação dentro da sua vida. Então, se a gente abrir muitas vagas, nós não conseguiremos dar essa informação para o professor. A nossa ideia é ajudar realmente na transformação digital que vem acontecendo dentro da educação superior. Um forte abraço. Convidamos a conhecer a nossa escoladisruptiva.com.br. Lá nós temos várias informações, e-book, posts. Conheça e se intere um pouco mais sobre as propostas para a inovação dentro da nossa educação superior 4.0, como nós podemos atuar nisso. Isso aí. Grande abraço e até já.